Fala aí, meu povo. Tive um problema aí ano passado, né, 2021. Tô gravando esse vídeo agora na segunda-feira. Como pode ver, já tô trabalhando, né? E assim, o motivo de eu não ter postado o vídeo é porque aconteceu um problema com o meu PC aqui, né? E choveu muito pra cá. Aí queimou a minha placa-mãe. Meu HD quase leva o farelo também. Enfim, tive um prejuízo aí no início do ano. Mas eu já tinha gravado o podcast, né? Só não tinha upado ele. Só que sem placa de rede não dá, né? Tanto é que eu comprei uma placa aí só para quebrar o galho, só para me poder trabalhar também, né? Futuramente eu vou estar comprando uma com PC Express, melhor, né? Melhor taxa de transmissão. Então, eu vou deixar o podcast. Eu não vou fazer alteração, eu acho que tá bom o conteúdo, entendeu? Porque ele ficou vago, ele ficou equilibrado, né? Não coloquei muitas opiniões, né? Eu gosto de ser imparcial quando eu faço os podcasts. Então é isso. Espero que gostem, né? Assistem aí, né? Esse foi um rascunho geral, né? Se vocês querem a parte 2 desse vídeo, beleza, a gente pode citar outros decks, né? Com a minha visão ou com a própria perspectiva do formato, né? Então é isso. Valeu, espero que gostem. Feliz 2022 para vocês, embora já seja 2022, né? Então é isso, tudo de bom, bons duelos. E acompanhe aí o podcast. E agora mais um podcast. O tema que a gente vai discutir agora é sobre decks que possivelmente não vão tomar lista, né? Revivendo um pouco do quadro da banlist passada, em cada época de banlist a gente vai estar lançando aqui chutes aí, previsões sobre decks que podem não tomar lista, né, em formatos, né? Sempre deixando bem claro aqui, a gente vai pegar um dos principais decks e cartas e decks assim rogue do meta mesmo e ver a questão, né, deles aí. Logicamente eu não vou falar aqui dos decks de lançamento, cujo vocês podem olhar aí no canal, né? Eu falei sobre 4 deles, né? Vou estar trazendo outros decks também futuramente, mas logicamente os decks mais novos têm menos chance de pegar a lista, né? E o meta não tem nada absurdo, nada que precise de uma banlist emergencial que mude um pouco o cenário aí, né? Então o primeiro deck que eu vou falar separei alguns, né? O primeiro deck que eu vou falar aqui é o Ignash, né? Ignash é um deck que ele já tem um tempinho no jogo, né? Eternity Code, né? Acho que é de Eternity Code, algumas cartas é TCO, né? Se eu não tô me enganado. E aí tem assim muitas cartas aí, né? E tem aquele suporte novo do Link 5 lá, né? Assim, um deck não tem tanto, o nível dele de lista aí eminente é muito remoto, né? Assim, por mais que a gente tenha cartas genéricas que merecem de fato pelo seu game design estar na lista, né? Mas não é preocupação agora, né? Existem níveis de cartas que podem entrar na lista ou não podem, né? Dependendo do formato. Como o Ignash é um deck competente, né? Mas ele meio que se apagou um pouco do meta, né? Devido a ter decks mais presentes aí no jogo, mais fortes, né? Não tem tanto assim chance dele levar um hit, né?
Mas aí, se fosse para pegar alguma coisa, eu poderia citar aqui a Cinet Mine, né? Que é uma carta que eu sempre falei que cartas que buscam outras cartas de maneira genérica, ou cartas que buscam cartas ou trazem cartas assim sem custo, né, podem pegar a lista, né? Certo é que cada arquétipo tenha seu buscador, né, genérico aí do seu próprio deck, né? Não que cartas façam essa interação, mas levando em conta que os subversos, os tipos, né, o monstro mais evidência é o próprio Access Code Talk, né, o Link 4 lá, né? Então e muitos decks usam ele, né? Outros nem usam tanto assim, mas é um arquétipo que ele tá bem nivelado no jogo, né? Existem cartas fortes, mas nada assim tão problemático ao ponto de levar lista. Então, assim, o meu entendimento pode até não ser tão abundante do deck, entendeu? Mas é um deck que não tem esse risco de lista, né? Pelo menos por enquanto, né? Eu não sei no futuro. Existem algumas cartas ali, como que eu citei, né? A Cinet Mine, que pode ser que uma hora ou outra tome lista, mas vai depender muito do tipo de suporte que o deck venha a ter, ou o tipo de formação que o deck vai fazer. Então é um deck que eu colocaria aí, assim como no podcast passado, né, sobre a lista de outubro, eu vou colocar aqui que a chance do deck não levar nada é de uns 94% de chance do deck passar limpo mesmo, sem nada, né? Sem ter problema nenhum com lista, né? Então pode estar até um pouco vago o que eu estou explicando aqui, mas pelo que esse quadro ele é muito um comportamento do formato, né? O deck tem se mostrado tranquilo, né? É um deck bom para local, é um deck ótimo para local, né? Tem muitas assim, ele tem um potencial muito legal, né? Então eu não vejo agora lista iminente em Gnash. O próximo deck é um deck que lembra muito o Gnash, mas não é tão assim, né? Que assim, lembra um pouco na questão de atributos, né? Esse deck de vários atributos. Então o Prankid. O Prankid na lista passada pegou um dos nerfs mais pesados, né? Em outubro, que foi a limitação do seu Link 1 lá, o Miau Miau, né? E aí fez com que o deck ficasse um pouco nerfado. Ah, mas Beto, será que tem chance do Prankid, o Link do Prankid voltar? Olha, cara, a gente viu aí que na lista OCG mais recente, o que aconteceu foi que eles limitaram, né, o Prankid Link 1, né? Pode ser muito fácil de fazer e, de fato, foi um acerto bem significativo, porque o deck ficou muito frágil com primeiras interações. Então, se ele gastar esse miau miau de uma forma que o oponente possa dar-lhe um hit nele, ele praticamente fica com o jogo engatado ali, entendeu? Então, assim, foi um hit decente, né? O deck não morreu, tá? Só que por competitivo, o deck ele tem assim, as suas fraquezas de tomar interação e parar, entendeu? Mesmo que o cara tenha use a engine da fusão do Thunder, né? Thunder Dragon Fusion, né? Usando outra coisa assim, usar aquela a Prankid Pranks, né? Que cria um token para te poder trazer o papagaio, trazer outra coisa. Então, assim, não tenho assim não posso deixar uma conclusão aqui acerca do deck, né? Como ele tá jogando, porque cada jogador,
pessoa, né, que joga o deck, ele tem uma forma de buildar ele diferente. Mas assim, competitivamente falando, o deck não precisa de hit mais, né? Ele tem pegado alguns tops aí, pegou alguns reprints aí, fez o deck ficar um pouco mais viável para muita gente, né? É um deck que agora tem a maioria das suas cartas tem um reprint baixo, então é um deck de baixo custo e é um deck que ele vai ficar assim um bom tempo aí no cenário do Rogue, né? Então, até que um tempo, como todo formato, os decks antigos eles vão se perdendo, né? Vão ficando mais fracos, a não ser que lance algum suporte, mas eu acho muito improvável, né? Então, chance de hit, não vejo possibilidade. Eu acho que o deck já está no seu ponto, assim, assim que não seja, não tá abusivo em nenhum quesito. É um deck que continua sendo competente, mas ele não tá assim ofuscando nenhum deck novo, né? É um deck que, assim, tudo bem que tem jogadores e jogadores, né? Tem pessoas que sabem jogar com o deck, tem pessoas que às vezes não conseguem jogar com o deck mesmo, né? Mas o deck em si é um deck bastante nocauteável hoje em dia, né? Você consegue trabalhar aí, fazer bastante interação, mais num formato que tem muita interação, né? Com TTT, com a Cross-Salt, que ajuda um pouco o deck a se recuperar de um hit, mas mesmo assim, digamos que mesmo com todas essas cartas aí, existem decks que brilham mais, né? Então não vejo lista iminente em Prankid, né? Prankid eu vou colocar aí num ratio de 94%, mesma taxa aí do nosso deck anterior, né? Do Ignash. O próximo deck que eu venho falar aqui um pouco, né? Vamos falar aí do PK, né? Phantom Knight. Phantom Knight é um deck Phantom Knight variante, né? Que tem com PK, tem com BA, tem ele puro e tem ele com o Virtual World, né? Com uma enguinzinha aí, né? Do Virtual World também. Bom, é um deck que tem algumas cartas que podem levar hit, porém é muito improvável, né? Primeiro que o meta aprendeu a jogar contra o PK, né? Vocês podem estar escutando aí o podcast do PK, né? Tirar suas conclusões aí, né? Com a nossa conversa que a gente teve com o Trishula, né? Nosso jogador. Aí falou um pouco sobre o PK, né? Assim, o PK é um deck assim que tem alguns pontos que podem ser debatidos. Tem, por exemplo, Scales, né? É uma carta com uma interação muito forte. Embora não seja do deck, não tem nada a ver com o deck, mas a teleporte também ajuda muito, né? Essa teleporte A2, na verdade ela ajuda tanto o Virtual World como o próprio PK, mas assim, são cartas de discussão, discutíveis, entendeu? Scales, Tom Scales, a teleporte, o Bardiche, né? Eu não vejo essas cartas, por exemplo, o Bardiche voltar a ser uma carta banida. Acho que não precisa, né? O meta em geral ele tá conseguindo contornar, né? E o PK ele tem suas próprias fraquezas, né? Tem fraqueza de cemitério, tem fraqueza de busca, né? A Draw, uma carta muito boa contra o deck,
cartas de banir também é muito boa contra o deck. Existem decks que conseguem jogar tranquilamente, principalmente os decks mais novos, né? Então o deck ele é contornável, né? É um deck que, por mais que tenha cartas que realmente tem uma discussão, mas aí eu colocaria uma lista, um ratio aí de percentual na casa de uns 85%, né? 85% de chance de não tomar lista, né? Com nada, não tem zero interação em janeiro, pelo menos nessa banlist de janeiro, né? Onde a gente vai ter YCS e eventos aí, então 17 de janeiro, se eu não me engano, né? Então tem muita coisa ainda, né? E assim, tudo do deck, né, pegou um reprint aí bacana. Então também tem essa questão, né, de venda, né? Se a gente falou um pouco da podcast do Destiny, da Fusion Destiny, né? Que existe dois fatores, né? O fator estrutural e o fator comercial, né? Estrutural, PK tranquilo na dele. E fator financeiro, ainda é um deck que causa um certo lucro aí para as lojas, né? Para Konami, né? Por mais que tenham coleções aí que praticamente nem tem mais, mas ainda é um deck comercialmente viável, até porque tem Small World, que é uma carta que vão tentar forçar ela para chegar num nível muito mesmo, né? Usar bastante, né? Apesar que Small World não vai deixar de ser uma carta boa por causa do PK, então tem essa discussão também, mas enfim, eu ficaria com essa nota aí de 80% de não levar hit nenhum, né? O deck realmente não precisa disso, de hit, de nada. Então vamos pro próximo deck agora. O próximo deck que eu venho falar aqui é o Eldritch, né? Embora a gente já tenha falado dele da lista passada, o mesmo motivo que também eu coloco hoje, né? O deck, ele tem interações, ele tem bastante cartas assim fortes, né? Como o próprio Gold Lord, mas não vejo lista eminente, porque o deck no competitivo ele vem se mostrando pouco. Ele pode até ser um bom deck para local, um bom deck para você jogar torneio local, né? Mas ele não é um deck que está fazendo grande impacto assim nas suas cartas no competitivo, né? Mais amplo aí, né? Dos remote duel, dos eventos regionais, né? Até dos não oficiais como o LCS, né? Então, assim, o deck continua competente, mas não necessariamente precisa de um hit, né? A percentual aí também eu manteria na casa dos 85%, né? Visto que podem existir alguns tipos de carta, algumas coisas, né, que o deck possa usar que interfira um pouco da sua build, né? E aí também tem reprint, né? Um deck que ficou um pouco mais generoso aí na questão de você buscar fazer a deck build, né? Então eu colocaria 85% também, da mesma proporcionalidade, né? No próximo deck, que também faz uma compostura bem próxima aí com o Eldritch, né? Existe builds aí com o Eldritch, é o EV Twin, né? EV Twin, ele também é um deck assim que pegou um suporte recente aí na BOD, né? O Link 4 dele, que é extremamente útil, né? Essa engine, ela começou a ver um jogo,
mas acredito assim que devido aí, principalmente no CG, né, devidos aí tal Destiny, né, Destiny Hero lá, tá, os Brave Tokens, fez um pouco que o deck se apagar um pouco, né? Ou seja, o deck continua forte, mas ele tem as suas adversidades no formato, que é os decks que estão aí jogando, né? Tanto do CG como no TCG. Então é um deck que ele vai se tornar bom conforme a rotação melhorar, né? Sabemos que o deck tem muito potencial, a engine é boa, entendeu? Eu colocaria um pouco até mais elevado da chance do deck não pegar nenhum hit, né? Como a gente tá decaindo aqui o ratio, mas eu vou colocar aí na casa dos 95% de chance de não pegar nenhum hit, né? Pegar nenhum tipo de listas aí, né? Enfim, o deck não, a engine não tá precisando de nenhum hit, entendeu? É um deck competente, é um deck para local, funciona. Em eventos mais amplos funciona, né? Mas vai depender muito da originalidade, da competência do jogador que está utilizando o deck, né? Entender uma estratégia para render o deck. Mas ele sofre muito com os decks que estão agora no formato. Então, por esse motivo, o ratio aí de percentual de chance de não levar a lista eu coloco de 95%. O próximo deck que a gente vai falar é o Altergeist, né? Altergeist é um deck que vem participando de locais aí, né? Tendo resultados positivos, né? Suficiente para deixar o deck bem claro, ser um deck competente, de ótimo custo-benefício, né? E é um deck que por mais que tenha aí uma diversidade de staples, de coisas que pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento do jogo jogando, né, com o deck, ele se mostrou ainda muito competente, né? Pegou uns suportes aí da Broad Legends, né, de Brawl, e tá jogando bem, né? Tem feito aí uns resultados interessantes em regionais, em Remote Duel, né, aí duelos remotos. Enfim, é um deck que sempre fica aparecendo em local, né? Bem tradicional aí, você na loja que você frequenta ou no espaço que você frequenta tem um jogador, né, com esse deck. Então é um deck que ótimo custo-benefício, tem um desenvolvimento muito bom, né? Quem pilota o deck sabe o que eu tô falando. E sem comentário, né? Lista, não, eu não acredito que tenha lista, né? Acho que a última coisa de impacto que o deck teve, que inclusive foi tirado, né, aí da lista, foi na época aí da pandemia. Então eu vou decair o ratio, mas embora eu acho que as chances são mínimas entrando na engine do deck, mas eu vou colocar esse ratio de 80%, porque eu acredito que a Konami possa mexer em alguma carta, não do próprio deck, mas pode ser que alguma carta que ajude, né, o deck jogar um pouco melhor, entendeu? Imperial Order, né, outras cartas aí, entendeu? Algumas staples, né? Pode ser que a Konami ache que não esteja adequada para o jogo, então vou levar em conta isso. O próximo deck é o Dinossauro, né? O Dino, como popularmente as pessoas chamam, né? É uma engine que, embora assim tenha se apagado um pouco aí dos últimos meses, né? Entre novembro, dezembro, né? Ele pegou um gás aí com as Prosperity, né? Na época que logo lançou o pote, né, da Prosperidade. E aí ele foi perdendo
um pouco o gás aí conforme o formato ele foi se alterando, né? Foi colocando outros decks aí e também o deck pegou um nerf, né? O miscelâneo ajudava muito o deck a se proteger, né? Então a lança seria um dos principais motivos, né? Muita gente usa lança, né? Porque boa parte do formato também utiliza desse formato, desse recurso, né? De banir carta, de remover cartas. Então, por causa dessa influência do side deck tá com muita lança, né? O Dino meio que perdeu espaço, mas continua sendo um deck competente, né? Ainda tem tirando ainda existe, né? Fora as negate que o deck proporciona, né? É um deck bem ofensivo, né? Ele consegue ter um game board de controle muito bom e ao mesmo tempo ser um deck bem ofensivo, né? Capaz de com um monstro vencer o jogo. Então, eu não acredito que o deck possa levar algum tipo de hit nesse sentido, né? Mas eu vou colocar aqui por adversidades, por questões mesmo de cartas que flutuam no deck, né? Que criam aí uma atmosfera, né? No competitivo no deck. Eu colocaria também nesse ratio de 80%, né? 80% aí seria o nosso ratio falando aqui um pouco dos Dino, né? Vagamente. E o próximo deck que a gente vai falar é o Sky Strike. O Sky Strike ele pegou um gás aí na última lista, né? Com a Engage, né? Limitada. Eu tinha falado no podcast, cheguei a mencionar um pouco aí, mensurar um pouco aí no tópico aí das cartas serem justa ou injusta, né? Do tema lá, da temática do vídeo, no podcast que a gente lançou aí. O 13, né? É o 13. Não, é o 12. Esse aqui é o 13, né? Aí seria o 12, né? Que é sobre cartas injusta ou injusta, né? Justa ou injusta. E a gente falou um pouco do Engine DPE, né? Da Fuso de Shin, né? E falamos um pouco do Sky Strike. O Sky Strike foi um dos principais decks aí que foi beneficiário do TCG, né? No caso da engine do TCG aqui, né? Foi bem benéfico pro deck, né? Por causa da Engage, além da Engage estar limitada, que ajudou muito o deck, né? Deu uma alavancada melhor no deck. E aí ele tem conquistado aí uns tops aí com bastante frequência no metagame, né? No metacall, né? Aí em regionais, torneios não oficiais, em locais, tal. Então é um deck que ele ganhou uma força, certamente, né? E ele vou pegar um outro tópico dele aqui, né? Esse deck e o próximo deck que eu vou falar, ele vai ficar muito mensurado isso aí, né? São decks que pegaram uma certa benevolência, né? Que eu, por mais que eu acho que não pegue hit, não pegue lista, vão ser decks que vão cair no formato ou estão caindo conforme, né? Outros suportes, outras cartas e outras coleções vão lançando. Então ele mesmo vai se enfraquecer naturalmente, né? Ele vai perdendo força pela própria estrutura do jogo, que está tendo mudança, né? Como falei lá no podcast lá do formato, né? Que a gente está entrando no formato de apresentação, é esse formato de apresentação de dezembro, e aí a gente vai realmente ver as coisas aí em janeiro, né? A gente tem alguns resultados aqui já em eventos aí não oficiais, LCS, 3x3, individual, mas de fato mesmo a gente vai ter um formato diferente aí, com apresentação mesmo
da Grand Creators, né, que é a Brave Talks, toda essa estrutura nova aí de apresentação que está se moldando, e tá, alguns decks até inclusive já atingiram o teto, né, já estão começando a atingir o teto dele. Então o Sky Strike ele foi muito beneficiado pela última lista, a lista passada de outubro, e acredito agora que assim o deck ele vai se nerfar por si só, né? Ele consegue ser um deck competente, consegue ser um deck bem competitivo, né? Mas eu não acredito que venha uma lista, né? O nerf do deck ele está muito intrinsecamente ligado pela maneira do deck jogar, né? Ele é um deck que foi desenvolvido para fim da MR4, né? E a MR5 é um formato assim um pouco mais explosivo, ele traz mais um spam de monstros. Então o deck ele por mais que ele seja competente no controle, né, de jogo, ele falando besteira aqui, né? Controle. O deck praticamente está jogando Going Second, né? Mas ele carrega ainda com as suas características com controle, um certo controle de jogo, de campo, né? Que assim, se você deixar o deck jogar muito, ele faz a festa, né? Brinca e borda. Mas se você deixar o deck não ter as interações corretas, o deck acaba perdendo muito impacto aí na lista, né? Aí do meta, né? E aí, por esse motivo também, né, deles tentar segurar esse grind muito forte ocasionado pelos decks da MR5, faz com que ele, assim, o nerf dele é a própria estrutura do jogo, né? A própria estrutura do jogo aí, né? Spam de bicho, né? Atualmente os decks que estão aí no formato, eles trazem muito monstro do campo mesmo, né? Dragon Link ainda tá jogando, tem muita coisa jogando, né? Embora algumas pode deixar de jogar com o passar do tempo, né? Mas o Sky Strike ele circunstancialmente falando, ele não é a lista que não é uma lista que ele vai precisar, né, para ser um deck nerfado. Ele vai só a estrutura do game vai impor isso aí nele, né? É um deck que vai carregar essa bagagem e cada vez mais ele, mas assim, o deck em si não vai pegar a lista, né? Pode ser que algumas cartas ao redor do deck, né, Enguine Artefato, a Enguine Destiny Hero, né, possa ser alterado e o deck acabar aí se perdendo aí, né? E Mystic Mine, né, essas coisas, né? Tem várias cartas que eu posso estar falando aqui sobre cartas que estão meio que beneficiam esses tipos de decks assim flutuarem, né, aparecerem. A minha taxa de ratio aí pro Sky Strike vai na casa dos 75%, né? Não estou colocando em conta essa nuvem, né, que tem de cards aí, de cartas que dão suporte pro deck. Tô levando em conta aparentemente só as cartas, fora que vai receber um suporte aí, né, que tem uma temática fazendo o deck jogar um pouco mais puro. Então assim, eu não vejo grandes mudanças no deck estruturalmente falando em carta de arquétipo, entendeu? Só depois do lançamento desse suporte aí que ainda vai vir para cá, né? Que é um pack OCG aí de várias temáticas aí que pegaram alguns suportes interessantes. Então assim, a casa dos 75%, né? Em vista que eu tô colocando 35% aí porque é o peso de cartas que provavelmente podem pegar lista em janeiro, né? Ou em outro formato, né?
né? Em outra dimensão de jogo. Pode ser cartas que também não afetem mais o game design do jogo, entendeu? Mas enfim, o deck não precisa de lista, não vejo problema nisso, né? O deck tá tranquilo. O próximo deck que vai causar um pouco de divisionismo de opinião, né? Claro. Mas também é um deck que, embora ele fez muito no formato passado e ainda faz muita coisa ainda, é o Virtual World, né? O Virtual World, ele é um deck que ele entra nessa mesma concessão de ideia, né, do Sky Strike, na questão aí de ter beneficiado com algumas cartas que saíram da lista, né, como a Teleporte, né? A Teleporte ficou um pouco mais útil no deck, né? Ficou uma carta extremamente boa, né? Então o deck ele tem um start muito bom, né? Claro, tem staple, a galera tá usando lança de arrodo, né? Então assim, o deck vai perder por uma lança, pode perder por uma lança, né? Tu pode ganhar, tu tem uma facilidade de control board com o deck começando em primeiro? Tem, né? Aí tu tem cartas aí que interagem com o cemitério, interagem com assim, mecânicas aí que também flutuam com interação em campo, né? Então o virtual e as mesclagens, né? As mesclagens com Sword Souls aí, o Virtual Sword, né? Eu não vou estar comentando aqui repetida, né, sobre esses decks mais novos, que logicamente eles não vão levar um hit, né? Mas eu vou estar falando aí sempre dos decks que já estão no jogo, né? Virtual World eu não quero fazer muita enrolação, né? Também eu vou estar aí na casa dos 70% de não levar lista, né? O Virtual World nessa casa aí de 70%, acho que não vejo no deck inteiramente, diretamente, eu não vejo uma lista, né? Eu vejo uma lista numa questão mais estruturalizada, né? Em cartas que fazem o deck rodar. Desires, apesar que Desires eu não vejo uma carta assim pra lista, né? Assim, de imediato. A Teleporte pode voltar para né? Acontecer alguma obscuridade aí que a gente pode, ou até a questão mesmo do próprio, o que eu falei do Sky Strike, que é a questão do game design do jogo, né? Apesar que o Virtual World ele vem com uma mecânica mais totalmente guinada aí a MR5, né? Então o comportamento é diferente, né? Mas ele se adapta muito bem aí nesse novo formato. Porém, pode ser que mexa em alguma coisa no deck, né? Pode ser. Então vou ficar com uma nota de 70% para ele, mas eu tenho opiniões muito divididas aí, entendeu? Enquanto a estrutura do próprio deck e cartas ao redor do deck, dessa nuvem aí, igual que eu expliquei no Sky Strike. E nosso último deck tema aqui, né, é o Invoked, né? Muita gente discute aí sobre um possível nerf, né, do Invoked, né? Mas ele está muito presente ainda em muitas temáticas de deck, inclusive nos decks que estão vindo aí, né, no Albaz, né, que tem aí umas certas sinergias, né, os Déspias, né, e assim, acredito que pode ter chance de lista, né? Mas é um deck que ele agrupa em muitos tipos de decks, né? E pegou aí vários reprints, por isso que a galera destaca muito, né?
essa possível aí nerf no deck, né? Seja match down, seja Meshaba, né? Que é a fusão que nega, né? Faz negação. Mas se o deck fosse o problema mesmo, ele já teria sido nerfado em outros formatos, né? O deck está sobrevivendo a muitos formatos. Então acredito eu que vai acontecer que nem os formatos passados, né? O deck vai ficando com o game design assim nerfado, né? A rotação vai mudando e o deck vai perdendo força, né? Ou seja, aquele nerf natural, não é o nerf estrutural, né? O deck vai ficando defasado, né? As pessoas vão contorcionando isso. Lógico, vai sempre surgir engines, builds aí que, né? Como o Dogmática veio, né? Como o Shadow, né? O Invoke de Shadow, que até hoje roda, né? Bacana. Não vou falar do Shadow, né? Eu acho que fica mensurável que o Invoke, quando eu falo Invoke, eu falo em toda essa segunda linha aí de decks, né? Que estão no formato. E assim, pode ser que tenha cartas aí em lista, mas dificilmente eu vejo o power grid do deck ficando ruim, né? Só que pro meta ele vai decaindo, né? Decaindo. A meu ratio aqui de chance de lista é de 60%, né? Porque por mais que o deck leve lista ou leve algum tipo de nerf, alguma coisa do tipo que faça o deck ficar um pouco atrasado, mas acredito eu que ainda é uma engine interessante, né? Principalmente para torneios locais e porque atualmente não tá aqueles preços exorbitantes, né? A invocação, que era a carta mais cara do deck, tá mais acessível, né? Tem Gold Rare agora, né? Teve reprint, e diversas outras cartas também ficaram com preço bem a menos, né? Você consegue aí ter um set de Invoked aí bem custo-benefício, né? E acredito eu que janeiro não é a hora do deck levar um nerf assim, apesar que tem essa discussão, né? Decks muito antigos no formato que merecem lista, mas eu sempre fui contra matar deck. Sou mais assim a favor de deixar os decks ainda consistentes, mas assim nerfar em alguns princípios, né? Para ele deixar de ser meta, mas ainda deixar um deck jogável, né? Eu não sou contra matar o deck assim por todo, né? Melhor nerfar que você matar um deck. Então é isso, né? Esse vai ser o último podcast do ano. Eu espero que tenham gostado. Se concordou, né? Agradeço, né? Mas também discordar também não é uma coisa ruim, não, né? Quais os pontos aí você concorda, quais os pontos você discorda, deixa o seu feedback aí nos comentários do vídeo, né? Ou na página, né? Onde eu vou estar compartilhando o conteúdo também, né? Compartilhe com seus grupos de cartinhas, né? Lá da sua local, loja e etc. E o que você discorda, né? O que você acha que pode ser mais aí, pode ir redundante para as coisas. Então eu deixei aí 10 decks, né? Poderia ter citado mais aqui, mas aí ia ficar um vídeo muito longo, né? E muita gente vai pelo conteúdo do vídeo, né? Vai porque eu tô falando de certo deck e tal. Então eu espero que tenha compreendido, gostado. E até ano que vem, né? Que esse ano 2022 seja um ano muito bom pra gente e pro cenário do Yu-Gi-Oh, né? E é isso. Valeu, obrigado mais uma vez e até o próximo podcast.